Eu chegava aqui com a minha amiga Lúcia de Fátima, que está aqui me acompanhando hoje, e fazia referência a ela, de como é agradável quando a gente entra numa instituição espírita e percebe nela que, embora ela esteja crescendo, a olhos vistos, até o Marcão colocou a foto aqui do antes e do agora, e fica bem claro o crescimento da casa, mas como é importante e agradável nós percebemos que com o crescimento material, ou apesar do crescimento material da casa, a casa mantém um clima de afetividade, mantém um clima de harmonia espiritual, mantém um clima de acolhimento espiritual, que é a função de qualquer casa de Deus. Eu estava aqui sentado me lembrando um pouquinho da história do nosso cristianismo e me lembrei que as primeiras células, as primeiras eclésias, as primeiras igrejas cristãs foram fundadas onde? Na casa, de pessoas muito simples. A gente tem notícia dos encontros de Jesus na casa de Simão Pedro, de diversos outros discípulos. Então, que nós possamos crescer mantendo essa simplicidade, essa humildade, essa afetividade. Então, meus parabéns novamente a todos vocês, e essa tarefa é nossa, de trabalhadores que estamos construindo a casa. Porque, às vezes, como diz o Espírito Joana de Ângeles, a casa cresce e se desvirtua ganhando uma afeição como se fosse uma empresa. Joana de Ângeles tem uma página no livro Libertação de Amor que se chama Empresas, fazendo uma análise crítica das casas espíritas, onde os trabalhadores são como funcionários de uma empresa. Até não tem problema, mas só que às vezes as empresas ganham características frias. Então que nós não caminhamos por essas características frias. Bem, a nossa tarefa de hoje é conversarmos, como o Luiz já adiantou, o Marcos também, sobre o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 3 a 5, em que nós vamos abordar, vamos assim conversar com vocês sobre uma parábola de Jesus que é intitulada Uma Porta Estreita. E todos nós sabemos que foi necessário a Jesus falar através de parábolas ou alegorias. Por quê? Porque naquela época, 2000 anos atrás, nós, quem sabe, que estávamos até lá, não tínhamos condições de compreender uma mensagem espiritual tão profunda como Jesus queria trazer aos espíritos que ele cuidava e cuida como um bom pastor. Imagine se hoje, no ano já de 2016, nós ainda temos tantas dificuldades de entender, interpretar, interiorizar a mensagem espiritual de Jesus, o que seria 2000 anos atrás. E por isso Jesus falava através das parábolas. Porque as parábolas têm a capacidade de permitir que nós a alcancemos ou as interpretemos conforme a nossa capacidade de inteligência emocional ou inteligência espiritual especificamente. Pode ficar à vontade disso, tá? Para isso, eu vou fazer duas coisas em paralelo. Eu projetarei algumas imagens aqui que não terão uma relação direta com a sequência da minha fala. Eu falarei, nós vamos estudar juntos a parábola, e nas imagens eu coloquei algumas palavras-chave que têm a ver com o tema da porta estreita, tá? Então vocês irão vendo as mensagens, as palavras-chave e algumas imagens, que em algum momento da minha fala eu vou costurar essas imagens e essas palavras-chave. Óbvio que 2000 anos após essas parábolas terem sido faladas e ditas por Jesus, nós hoje temos mais instrumentos de interpretação. E hoje eu vou utilizar de um instrumento científico de interpretação, de uma ciência que muito evoluiu ao longo desse tempo. Em especial, evoluiu a partir do século XIX, a partir do ano de 1800, que é a psicologia. A psicologia, como uma ciência que estuda o comportamento, a alma, a mente humana, consegue hoje lançar olhos sobre o mundo e também lançar olhos sobre o conhecimento espiritual.
A psicologia em especial, que avançou desde o ano de 1800, a culminar hoje uma das chamadas forças da psicologia que a gente chama da psicologia transpessoal, ou chamada quarta força de psicologia. E por que essa chamada quarta força de psicologia pode nos ajudar a interpretar esse texto de Jesus, ou essa parábola de Jesus? Porque a psicologia transpessoal estuda o homem tanto quanto as outras forças estudadas. Aliás, a primeira força de psicologia, para quem conhece, é chamada força do comportamentalismo, o behaviorismo, que acredita que o homem é um ser sujeito a influências externas. É verdade, absoluta verdade. Que não fica fácil de entender. Por exemplo, percebam a crise econômica que passa pelo nosso Estado. Isso nos influencia, não é verdade? E a psicologia, a primeira força, o behaviorismo, acredita que se a gente entendesse essas forças externas, nós poderíamos prever o comportamento do homem. Até aí está tudo bem, mas não é só isso. Surge a segunda força em psicologia do nosso grande médico vienense, Sigmund Freud, que inaugura uma grande escola de psicologia, né? A psicanálise, que reconhece que o homem tem um inconsciente. Né? Existem forças mentais, emocionais, que muitas das vezes o homem não lida com ele na consciência. É a psicologia que reconheceu os instintos, que reconhece que muitos dos adoecimentos mentais, né, muitas das neuroses estão calcadas na visão de Freud, nas frustrações de ordem emocional e sexual. Está tudo ok por aí, mas não é só isso. A psicologia avança e psicólogos dissidentes de Freud começam a reconhecer que o homem não é só um homem doente do ponto de vista emocional. O homem é fadado à plenitude, o homem é fadado à autorrealização, à autoconsciência. Nasce um ramo da psicologia chamado psicologia humanista. Muito a partir do século XX, da década de 50, 40, 1940, nasce a psicologia humanista, que deu vários ramos. Inclusive eu vou citar um representante desses ramos. E mais modernamente, um novo ramo da psicologia que reconhece todos esses fatores, mas acredita que o homem tem os seus instintos, tem as influências sociais, tem as suas influências externas que determinam o seu comportamento, mas acima de tudo, o homem é um ser espiritual. Nisso repousa a psicologia transpessoal. O homem é um ser espiritual. Tem um corpo, sofre influências sociais, emocionais, mas é um ser espiritual. Condizente com a doutrina espírita. Ok? Essa psicologia mais moderna, transpessoal, ainda tão mal vista, ainda tão ignorada pela academia, pela ciência oficial, irá nos ajudar. Ok? E para isso eu vou ler aqui a nossa parábola, para que a gente comece, tá bom? Eu vou relembrar para vocês, todos vocês conhecem essa parábola, mas vale a lembrança. Essa parábola encabeça esse item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, a porta estreita. Então, prestem atenção, eu vou citar uma passagem de Mateus e uma passagem de Lucas que vão fazer referência a essa chamada porta estreita. A primeira passagem é a passagem de Mateus, no capítulo 7, nos versos 13 e 14. E diz o seguinte a passagem: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Ok? O evangelista Lucas faz uma referência a essa mesma passagem de Jesus, escrevendo de uma outra forma. Ok? Diz o seguinte, Lucas: Tendo-lhe alguém feito esta pergunta: Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele, Jesus: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo: Senhor,
Abre-os, ele vos responderá: não sei de onde sois. Por-vos-eis a dizer: comemos e bebemos na tua presença e nos instruíste nas praças públicas. Ele vos responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois dele expelidos. Virão muitos do Oriente, do Ocidente, do Setentrião e do meio-dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então os que forem os últimos serão os primeiros, e os que forem os primeiros serão os últimos. Ok? São essas duas passagens. E como é que nós vamos interpretar essas duas passagens, que fazem referência à mesma porta estreita? Né? É isso que nós vamos ver juntos aqui. Okay? Que porta estreita é essa que Jesus está se referindo? Né? E que caminho estreito é esse também, dessa porta estreita que leva à salvação? Que porta larga é essa que as pessoas, a grande maioria, entra por elas, nesse caminho também largo, mas que leva à iniquidade? São interpretações que cabem a nós. Okay? Para isso, eu me vali de um autor que eu gosto bastante e sugiro a vocês que vocês possam procurar as obras, desse autor que se chama Alírio de Cerqueira Filho. Esse é um companheiro espírita, né? Ele é médico homeopata e também psicoterapeuta transpessoal, dentre outras atividades. E Alírio de Cerqueira Filho tem vários livros fazendo um link entre o Evangelho de Jesus e a psicologia transpessoal, ajudando-nos a compreender essas passagens, ajudando a entender aquilo que Joana de Ângeles tanto diz e tanto reforça, de que o Evangelho de Jesus é um grande tratado de psicoterapia preventiva e de cura. Ou seja, poderíamos, ao entender, ao interpretar, ao sentir, ao interiorizar o Evangelho de Jesus, buscar recursos para os nossos sofrimentos mais profundos. Aliás, não precisa muito esforço para que a gente perceba que, apesar de 2000 anos de mensagem do Cristo, aquele homem lá da Palestina, apesar de todos os avanços, né? Nós temos avanços em inúmeras áreas, né? Hoje o homem já ganhou a Lua, planeja estações interplanetárias, né? Constrói aviões supersônicos, para falar no grande, né? Sem falar no pequeno. Hoje o homem consegue fazer inseminação artificial, manipulação genética, né? Hoje o homem se lança nanotecnologia, mas apesar de todos esses avanços, o homem é quase o mesmo nos seus aspectos que se referem ao seu sofrimento mais profundo. As mesmas angústias, os mesmos sofrimentos. Nós estamos aí com uma incidência cada vez aumentando de transtornos emocionais e mentais, a qual a humanidade está de braços dados. Na verdade, outro dia eu estava vendo uma entrevista numa rádio, falando que hoje a segunda causa, né, quase a primeira causa de afastamento de trabalho, são os transtornos emocionais ou mentais, com destaque para os transtornos de ansiedade, para os transtornos depressivos. Temos aí a incidência cada vez maior e preocupante nos países desenvolvidos e agora nos países em desenvolvimento da depressão atrelada ao suicídio, que vai ganhando faixas etárias cada vez mais baixas, mais jovens se suicidam, até mesmo crianças. Então, 2000 anos se passaram e somos esses mesmos homens ainda em sofrimento, em dificuldade. Ok? Então, um dos livros que eu me utilizei, que eu sugiro que vocês possam também ler, é esse livro de Alírio de Cerqueira Filho, que se chama Parábolas Terapêuticas. Ele separa algumas parábolas, irá estudar
estudá-las. Uma das parábolas estudadas é a parábola da porta estreita. Ok? Aí ficou mais fácil para mim. Né? Então, olha que cabedal a doutrina espírita tem a oferecer. Ok? Então vamos lá. Quem quiser participar, fique bem à vontade. Tá bom? A gente vai lendo aqui até o tempo que a gente tiver. O Luiz falou que a gente tem até as 9, né, Luiz? Até 9 da manhã a gente termina. Dá sobra. Então vamos lá. Vamos ver aqui que o nosso companheiro Alírio tem para nos sugerir de estudo. Ok? Diz o seguinte, eu vou lendo, vou parando, a gente vai conversando. Ok? Podemos elaborar alguns questionamentos sobre a parábola. Por que essa porta é tão estreita, como eu citei anteriormente? Por que poucos conseguem passar por ela? O que tem depois da porta estreita? Se a porta larga leva ao caminho espaçoso da perdição, o que representa essa porta, a porta larga? Quando Jesus faz o convite usando o verbo no imperativo, entrai pela porta estreita, é porque a maioria das pessoas está buscando a porta larga. O que está depois dessa porta larga? O caminho espaçoso que conduz à perdição. Mas que perdição é essa? Simbolizando, e aí nós vamos fazendo um link já com a atualidade, simbolizando a busca de ilusões de uma vida centrada na inversão de valores do materialismo, com o objetivo de se adquirir a felicidade em fazer e ter coisas, em parecer o que não se é, enfim, em valores falseados que conduzem a essa palavra eu queria que vocês guardassem ela. Talvez seja o tema central do que eu queira trazer para vocês. Vou repetir. Em parecer o que não se é, enfim, valores falseados que conduzem a vazio existencial. E as doenças de falta de sentido da vida. Vazio existencial e doenças de falta de sentido da vida. Vamos começar sobre isso. Quando eu estava fazendo esse estudo e lendo especificamente esse parágrafo que o autor fala no livro sobre o vazio existencial e a ausência e as doenças decorrentes desse vazio, eu me lembrei de uma grande personagem que eu tenho muita admiração, chamado Viktor Frankl. Viktor Frankl era, ou é, mas a sua última passagem na Terra se deu entre o ano de 1905 e 1977, talvez, não me lembro exatamente, mas enfim. Viktor Frankl era um médico, nasceu na Áustria, era austríaco, era judeu. E desde sempre, filho de um assistente social na Áustria, isso talvez tenha deixado no seu psiquismo uma forte tendência de olhar a ciência sob um ponto de vista mais geral, social. Viktor Frankl era médico, psiquiatra. E todos vocês sabem, no período de 1905, onde nasceu, formou-se, atuava na Áustria, quando em 1939, todos sabemos pela história, as tropas alemãs invadem muitos países da Europa. Como Viktor Frankl era judeu, obviamente, ele estava, ele e a sua família, sob o alvo de atuação do racismo e do clima de terror que os nazistas implantaram na Europa, em especial de perseguição aos judeus. A tal ponto que em 1942, com a guerra já estourada, Viktor Frankl, a sua esposa, seu pai, a sua mãe e o irmão são presos e levados a campos de concentração na Europa. Eu não sei se vocês sabem, mas era a prática dos nazistas, quando recolhiam toda uma família, o grau de crueldade era tanto que eles desmembravam os membros da família em diferentes campos de concentração. Na sua época, a sua primeira esposa estava grávida e foi obrigada a abortar por determinação de nazistas e se separaram.
E aí, Viktor Frankl, na sua peregrinação por campos de concentração, ele percebe uma coisa. Todos nós sabemos dos terrores que aconteceram nos campos de concentração e extermínio, com um grande número de mortes e também grande número de suicídios, porque nenhum de nós poderá imaginar sequer o que era um terror de um campo de concentração, o grau de sofrimento. Viktor Frankl observava o seguinte: aqueles internos, aqueles que prisioneiros que ainda mantinham algum ideal, alguma meta na sua existência, eles sobreviviam mais, se suicidavam menos, conseguiam suplantar toda a ordem de sofrimento imposto pelas forças nazistas. Ficou clássico um dia, as pessoas procuravam Viktor Frankl, sabiam da sua condição de médico, de psiquiatra, e ficou clássico um dia um senhor que falava que havia não suportado mais, que desejava se suicidar, e o Viktor Frankl lhe pergunta: mas o que o senhor pretende da vida? Tem alguma meta? Tem algum objetivo? Tenho, sou professor, pretendia lançar uma coleção da minha matéria, o que leciono, de geografia. Pois então mantenha aceso esse objetivo existencial. E aquele objetivo daquele professor fez com que ele sobrevivesse ao campo de concentração nazista. Um outro lhe procura: mas eu desejava tanto procurar e reconhecer a minha filha, porque ela conseguiu fugir para os Estados Unidos. Ele diz: persiga esse objetivo, mantenha-se vivo para ver a sua filha. E o próprio Viktor Frankl se manteve vivo com o objetivo de ajudar as pessoas no sentido emocional, psicológico. Viktor Frankl, então, faz nascer na ideia uma modalidade de terapia, que foi uma das modalidades da terceira força em psicologia, da psicologia humanista, a logoterapia, ou a terapia do significado existencial. Para Viktor Frankl, como a Lírio Cerqueira Filho está dizendo, um homem, cada homem tem uma meta na sua existência, tem um propósito existencial que é individual para cada um. O meu é um objetivo, o do Luiz seja outro, tem um propósito central. Talvez tenha um propósito de fundo, como nós vamos ver aqui mais à frente, mas Viktor Frankl reconheceu isso. O objetivo de Frankl de ajudar aqueles necessitados era tão grande que Frankl conseguia escrever esboços de um livro que se tornou-se célebre. Ele lançou esse livro em 1946, poucos meses depois de Viktor Frankl ter saído do campo de concentração de Auschwitz, quando em setembro as forças americanas liberam a Europa do nazismo, libertam os prisioneiros de Auschwitz. Em 1946 ele lança um livro, As Aventuras de um Psicólogo no Campo de Concentração, em busca de um sentido. Mas Viktor Frankl começou a escrever esse livro num campo de concentração, roubando folhas de papel dos escritórios dos nazistas. Tal era a sua sede de deixar para a humanidade um legado de ajuda às pessoas. Vejam que interessante. Ele sai do campo de concentração, liberto pelas forças americanas e dos correligionários, e sabe que ao sair do campo de concentração de Auschwitz, reconhece que sua esposa havia morrido, seu pai havia morrido, sua mãe havia morrido, seu irmão também nos campos de extermínio. Mas ele se mantém firme na sua necessidade de consolar e divulgar com a escola de psicologia. Foi professor honoris causa de várias universidades, visitou o Brasil por 3 vezes, dando palestras em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, em outro estado, não me lembro exatamente. Mas vejam que Frankl reconhece que todo ser humano tem uma finalidade existencial, tem um propósito existencial. E quando ele abre mão desse propósito de existência, ele adoece. Ok? E é isso que a Lírio Cerqueira Frankl vai dizer aqui. Então vamos seguir aqui no texto do autor. É porque eu me lembrei de Viktor Frankl quando falou de vazio existencial. Olha só que o Alírio diz para a gente. Se questionarmos as pessoas que estão entrando pela porta larga,
todas elas dirão que estão buscando a felicidade, porque tudo que nós queremos é ser felizes. Isso daí não dúvida. A forma como conseguir isso é que diferencia. Porque todo mundo quer ser feliz. Se alguém falar que quer ser infeliz, manda para o psiquiatra, é uma patologia mental. É sério. Todos nós queremos ser felizes. Não é verdade. Quem aqui quer ser infeliz? Ninguém. Todas elas dirão que estão buscando a felicidade, mas eles a colocam fora de si mesmos. Nas coisas, nos bens, nos relacionamentos, em um corpo perfeito por fora com plástico invejável, enfim, em questões puramente materiais. Com isso se distanciam cada vez mais da verdadeira felicidade, que está atrás da porta estreita, no apertado caminho que leva à vida. Quão verdadeiro é isso? Sem querer entrar em questões políticas, até porque não me apetece, mas vejam o clima que nós estamos vivendo de pessoas que, ao entrar por essa porta larga, né, na grande sede de ter, de fazer, de possuir, penetram por uma porta larga da iniquidade, da tristeza, do sofrimento, da dor. Quantas pessoas ainda estão, por desaviso espiritual, interessadas nessa felicidade das coisas que estão fora? Não é verdade? Quantas pessoas que, por exemplo, fazem aquelas prestações intermináveis para adquirir um bem, né? Faz aquele carnê reencarnatório da Casa Bahia, né? 5 encarnações para comprar um aparelho de última linha. Só que no mês que vem, aquele meu aparelho de última linha já não é de última linha. E eu fico frustrado, porque ele está obsoleto, né, Fátima? E aí minha felicidade vai embora. Eu olho para o vizinho que comprou um carro 2016, 2017. Eu trabalho mais, né? Eu busco a forma, me endivido, compro um modelo mais bonito que eu tenho. E aí no mês que vem, sai um novo modelo, meu carro não é mais o modelo do ano. E eu me frustro. Quantas pessoas que botam a felicidade num relacionamento de uma pessoa idealizada? Porque é assim, né? Quantas vezes nós idealizamos as pessoas, né? E geralmente, quando a gente idealiza muito, o passo seguinte é a frustração. Porque as pessoas elas não são como a gente quer que elas sejam, da mesma maneira que nós não somos o que elas desejam. Glória a Deus. Mas quantas pessoas, ainda nessa ilusão da felicidade do lado de fora, acabam entrando por essa porta larga, esse caminho largo. Muito interessante essa visão. Vamos seguir aqui. Para entrar pela porta estreita, é necessário um movimento de, outra palavrinha, que talvez eu tenha colocado aqui em alguma imagem, é necessário um movimento de autoconsciência. Opa, o que é autoconsciência? Apareceu? Apareceu, né? Por isso é que ela é denominada estreita, e poucas pessoas há que a encontram. Exatamente porque ainda são poucas as pessoas que buscam viver de forma autoconsciente, uma vida com V maiúsculo, espiritualmente saudável. Porque a maioria das pessoas desavisadas do propósito existencial vivem uma vida com V minúsculo. Aliás, nem sabem por que estão por aqui. Acham que vem a terra a passeio. Tem a música aí do cantor brasileiro, né? A vida passeio. Não estamos na vida a passeio.